enquanto o país se trancava em casa com medo de um vírus, em março de 2020, algo muito mais sinistro começou a aparecer nas praias do Algarve. Primeiro, um tronco humano nas falésias de Sagres. Depois, uma cabeça encontrada numa cascata em Tavira. Por que tanta brutalidade contra um jovem de 21 anos? O que levaria alguém a desmembrar um corpo com precisão cirúrgica e a dormir tranquilamente na noite seguinte? A resposta não envolve máfias, nem assassinos profissionais. Envolve uma obsessão por uma série de TV, uma herança de 70 mil euros e duas mulheres acima de qualquer suspeita. Bem-vindos ao Arquivo Criminal. Março de 2020. Portugal acabava de entrar no primeiro confinamento da pandemia. As ruas estavam vazias, as pessoas trancadas em casa. Era o momento perfeito para um crime que ninguém veria acontecer. Diogo Gonçalves tinha 21 anos. Engenheiro informático. Vivia sozinho num pequeno apartamento em Algoz, perto de Silves, no coração do Algarve. Era um rapaz tímido, trabalhador, o tipo de pessoa que passa despercebida. Mas havia algo sobre Diogo que toda a gente sabia. Ele tinha dinheiro. 4 anos antes, em 2016, a mãe dele tinha morrido atropelada. Diogo recebeu 70 mil euros de indemnização. Para um rapaz de 21 anos, era uma fortuna. E numa comunidade pequena como Algoz, essas notícias correm rápido. Diogo trabalhava como técnico de informática num hotel da região. Foi ali que conheceu Maria Malveiro. Ela tinha 19 anos, trabalhava como segurança. Diogo interessou-se por ela imediatamente. Tentava puxar conversa, convidava para café, fazia o que qualquer rapaz interessado faria. Maria era sempre educada, nunca dizia não diretamente, mas também nunca dava o passo seguinte. Porque Maria tinha um segredo que Diogo não fazia ideia. Ela era namorada de Mariana Fonseca, 23 anos, enfermeira num hospital da região. As duas mantinham a relação escondida das famílias. Viviam uma vida dupla e tinham um problema. Precisavam de dinheiro, muito dinheiro. Foi então que Maria teve uma ideia. Ela e Mariana passavam as noites a ver séries juntas. E a favorita delas era Dexter, a história de um técnico forense que matava criminosos nas horas vagas e se livrava dos corpos desmembrando-os, deixando 0 provas para trás. Elas tinham visto todas as temporadas, discutido cada detalhe. E agora, olhando para Diogo, Maria viu uma oportunidade. Ele tinha 70 mil euros. Estava apaixonado por ela, confiava nela, e o confinamento significava que ninguém estaria na rua para ver nada. O plano começou a formar-se na cabeça delas como se fosse um roteiro de televisão. Maria seria o isco, Mariana seria a executora. E Diogo nunca veria o sol nascer de novo. Em 19 de março de 2020, Maria começou a mandar mensagens diferentes para Diogo, mais sugestivas. Pela primeira vez, ela parecia genuinamente interessada. "E se eu fosse ter contigo amanhã à noite?", escreveu ela. Diogo não acreditou. Finalmente, depois de meses a tentar, Maria estava a dar-lhe atenção. Enquanto Diogo dormia a sonhar com o encontro, Maria e Mariana estavam acordadas a preparar uma lista muito diferente. Abraçadeiras de plástico, fita adesiva industrial, sacos de lixo grandes, uma navalha afiada e diazepam, um sedativo hospitalar poderoso que Mariana tinha roubado do trabalho. Cada item escolhido com um propósito específico. No dia seguinte, no final da tarde, Diogo estava nervoso como encontro, mas excitado. Não fazia ideia de que ela estava a preparar-se para a própria execução. Maria chegou sozinha por volta das 20 horas, sorridente, perfumada. Diogo ofereceu-lhe bebida e tentava impressionar. Maria deixou-o falar e então disse: "Quero fazer uma coisa especial para ti, uma dança, mas tens de confiar em mim completamente." Diogo concordou. Maria pediu-lhe para sentar numa cadeira no meio da sala e ela obedeceu imediatamente. Ela pegou nas abraçadeiras de plástico que tinha escondido na mala e amarrou os pulsos dele à cadeira dizendo: "Isto também faz parte?" Diogo estava desconfortável, mas decidiu confiar nela. Maria saiu da sala e voltou com um copo de sumo de laranja, dando-o para Diogo beber. Diogo obedeceu e bebeu tudo de uma vez. Não sabia que o sumo estava carregado com doses massivas de diazepam. 3, 4 minutos depois, a sala começou a rodar. A visão ficou turva, as palavras não saíam direito. Foi nesse momento que Maria pegou no telemóvel e mandou uma mensagem simples: "Podes vir." A porta do apartamento abriu. Entrou Mariana, vestida de escuro, com luvas cirúrgicas já calçadas. Diogo tentou gritar, pedir ajuda, qualquer coisa. Mas o diazepam tinha-o deixado completamente incapaz de reagir. Maria posicionou-se atrás dele
e aplicou um mata-leão, uma técnica de estrangulamento que bloqueia o fluxo de sangue ao cérebro. Mariana pressionou o peito dele com força, impedindo qualquer tentativa de respiração. Diogo lutou. Mesmo drogado, mesmo amarrado, lutou. Mas eram 2 contra 1 e ele estava a perder consciência rapidamente. 4 minutos. Foi o tempo que levou até o corpo dele parar completamente de se debater. Maria soltou os braços. Mariana verificou o pulso no pescoço dele. Nada. Silêncio. Foi então que Mariana pegou numa faca de cozinha que tinha trazido. Segurou na mão direita de Diogo e, com a precisão cirúrgica, cortou 2 dedos, o polegar e o indicador. Precisavam deles para desbloquear o telemóvel dele e fazer as transferências bancárias. Naquele momento, enquanto usavam os dedos cortados de Diogo para aceder à conta bancária dele, os telemóveis delas estavam ligados, com GPS ativo, com dados móveis a registar cada segundo, cada localização, cada movimento. Estavam a criar um rastro digital completo, sem se aperceberem. Achavam-se inteligentes, inspiradas por Dexter. Não perceberam que Dexter é ficção e que, na vida real, a tecnologia não perdoa. Depois do assassinato, Maria e Mariana passaram horas a limpar meticulosamente o apartamento de Diogo. Embrulharam o corpo em camadas de sacos de lixo pretos, usando fita adesiva industrial para selar tudo. Carregaram-no para o porta-bagagens do próprio carro dele, mas não se livraram do corpo naquela noite. Conduziram de volta para a casa delas, com o cadáver no porta-bagagens. Estacionaram na garagem e foram dormir. Sim, dormiram tranquilamente, como se não tivessem acabado de matar alguém há poucas horas, como se fosse uma noite normal. Na manhã seguinte, acordaram, tomaram um pequeno almoço, conversaram sobre coisas banais. E então Maria foi ao supermercado. Meia hora depois, Maria voltou com sacos de compras normais. Leite, pão, fruta. E no fundo de um dos sacos, escondido, um cutelo de cozinha profissional. Logo em seguida, decidiram começar o trabalho que tinham visto tantas vezes na série Dexter. Mariana, com os conhecimentos de anatomia de enfermeira, sabia exatamente onde cortar e como separar as articulações da forma mais eficiente possível, enquanto Maria segurava, limpava, embalava cada parte em sacos separados. Tentaram fazer o que Dexter fazia, arrancar os dentes para dificultar a identificação. Mas fora da televisão, é muito mais difícil do que parece. Logo desistiram, embalaram cada parte do corpo de Diogo em sacos diferentes, etiquetaram mentalmente onde iriam deixar cada um e guardaram tudo num congelador na garagem. Durante os dias seguintes, fizeram viagens pelo Algarve como se fossem turistas. A cabeça de Diogo foi atirada no Pego do Inferno, em Tavira. O tronco foi lançado de uma falésia alta em Sagres. Os membros, as vísceras, tudo espalhado em diferentes pontos da costa, sempre em locais remotos, sempre em alturas em que não havia ninguém por perto. Acreditavam que os peixes, as correntes e o tempo fariam desaparecer tudo. Que Diogo Gonçalves se tornaria apenas mais uma pessoa desaparecida durante a pandemia e que os 70.000 euros seriam delas para sempre. Começaram a gastar o dinheiro, roupas novas, restaurantes caros, planeavam viagens para depois do confinamento acabar, mas subestimaram uma coisa muito simples: os amigos de Diogo. Mas Maria e Mariana cometeram um erro fatal. Usaram o telemóvel de Diogo para enviar mensagens fingindo ser ele. Disseram aos amigos dele que tinha conhecido alguém em França e ia mudar-se para lá. Ninguém acreditou. Os amigos de Diogo sabiam que aquilo não fazia sentido. Primeiro, não era o estilo dele tomar decisões impulsivas assim. Segundo, ele tinha um pai acamado num lar para cuidar. Terceiro, sabiam que ele estava interessado em Maria e tinha ido encontrar-se com ela. E Maria não era francesa. Um dos amigos fez participação de desaparecimento à polícia. E quando a polícia judiciária começou a investigar, tudo começou a desmoronar-se. Câmaras de vigilância mostraram Maria a entrar no apartamento de Diogo, Mariana a chegar depois, as duas a sair carregando algo pesado para o carro. Mas o que as destruiu foram os telemóveis. Enquanto faziam transferências com os dedos cortados de Diogo, os dispositivos registavam tudo, cada mensagem, cada localização GPS, cada pesquisa no Google. E tinham pesquisado como fazer um corpo desaparecer, quanto tempo um cadáver demora a decompor no mar, Dexter técnicas forenses. Tudo depois do crime. Tarde demais. Partes do corpo começaram a aparecer. Um pescador encontrou o tronco. Mergulhadores recuperaram a cabeça. A STN confirmou. Diogo Gonçalves.
Maria e Mariana confessaram tudo, como tinham sido inspiradas por Dexter, como achavam que iam safar-se. Foram presas em abril de 2020. O julgamento aconteceu em 2021 no Tribunal de Portimão. Maria Malveiro foi condenada à pena máxima, 25 anos de prisão. Mas Mariana Fonseca, o tribunal absolveu-a do homicídio. Considerou que ela tinha apenas ajudado a esconder o corpo. 4 anos por profanação de cadáver. Maria foi enviada para a prisão de Tires. E em dezembro de 2021, Maria Malveiro foi encontrada morta na sua cela. Tinha 21 anos. Suicídio por enforcamento, disseram as autoridades. Mas há quem levante questões. Será que foi mesmo suicídio? Nunca houve uma investigação aprofundada. Entretanto, Mariana saiu da prisão depois de cumprir apenas parte dos 4 anos. Mas a história não acabou. Em 2023, o Tribunal da Relação de Évora reviu o caso e reverteu a absolvição. Concluiu que Mariana tinha participado ativamente no homicídio. Condenou-a a 25 anos. O Supremo Tribunal baixou ligeiramente a pena para 23 anos em 2024, mas quando as autoridades foram prendê-la em maio de 2024, Mariana Fonseca tinha desaparecido. A Polícia Judiciária acredita que fugiu para Marrocos. Há relatos de avistamentos. Uma mulher portuguesa de 28 anos, com aparência ligeiramente diferente, usando um nome falso. Mas ninguém conseguiu confirmá-la. Tem um mandado de captura internacional da Interpol. Foi expulsa da Ordem dos Enfermeiros, mas está livre, vivendo como se nada tivesse acontecido. Diogo Gonçalves tinha 21 anos quando foi drogado, asfixiado e desmembrado. Tudo por 70 mil euros. Maria Malveiro morreu sozinha numa cela, mas e Mariana Fonseca? Pode estar sentada num café em Marrakech, ou num restaurante em Casablanca, ou em qualquer outro lugar com identidade falsa. A justiça para Diogo continua incompleta, porque uma das pessoas que o matou ainda respira ar livre enquanto ele está enterrado num cemitério do Algarve. E aqui está o que preciso que façam. Acham que Maria se suicidou mesmo ou foi silenciada? Onde acham que Mariana está agora? Deixem a vossa teoria nos comentários. E se alguma vez virem alguém que se pareça com ela, partilhem este vídeo. Marquem amigos, espalhem a história, porque este caso não está fechado. E enquanto Mariana Fonseca estiver foragida, Diogo Gonçalves não tem justiça. Este foi o Arquivo Criminal. Subscreve, ativa o sino e partilha, porque alguns criminosos ainda estão soltos e não vamos esquecer nenhum deles.